Olá, este é um podcast sobre o filme Rock, um Lutador, filme norte-americano do ano de 1976, dirigido por John G. Avildsen. O filme teve produção de Robert Chartoff e Irwin Winkler. O filme Rock, um Lutador teve o roteiro escrito por Sylvester Stallone. Também protagonizou o filme, como todo mundo sabe, como nosso eterno Rock Balboa. E o filme teve distribuição da United Artists. O seu lançamento se deu no dia 3 de dezembro de 1976 nos Estados Unidos, ou seja, ali no finalzinho do ano, perto do Natal, né? E chegou aos cinemas brasileiros no dia 7 de janeiro de 1977, ou seja, chegou um mês depois, né? Nos cinemas americanos, 3 de dezembro de 76, aqui no Brasil, 7 de janeiro de 77. Um mês e 4 dias de diferença, até que chegou bem rápido aqui, né? Porque nessa época, década de 70, os filmes, eles chegavam aqui no Brasil com vários meses de atraso, até anos, em alguns casos, mas enfim. O filme foi um grande sucesso de crítica, de bilheteria, né? Teve um orçamento de só apenas, nada mais do que apenas US$ 1 milhão, né? Você pensa assim, US$ 1 milhão é muito dinheiro, sim, mas para um filme é um orçamento muito baixo, para os padrões de hoje. Para os padrões da década de 70, US$ 1 milhão também já eram considerado um padrão baixo, porque na década de 70 o cinema já estava bem com a tecnologia bem mais avançada, já se gastava mais com filmes, não é que nem os filmes da década de 30, 40, que o orçamento era nessa faixa de US$ 1 milhão, já era caro demais, não. Na década de 70 já se investia um grande dinheiro, né? Enfim. E por que eu disse que foi um grande sucesso de bilheteria? Porque a bilheteria, se o custo foi de US$ 1 milhão, a bilheteria foi de aproximadamente US$ 225 milhões, ou seja, 225 vezes o custo do filme, ou seja, sucesso estrondoso de bilheteria, né, de crítica também, não é à toa que ganhou o Oscar, né, nas categorias de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Né? No Oscar, tinha vários filmes concorrendo. O candidato mais forte assim, a bater de frente com o Rock, que era um dos preferidos, além do Rock Lutador, para levar o Oscar de melhor filme em 1977, era Taxi Driver, do Martin Scorsese, que algum dia eu ainda pretendo falar desse filme. O Taxi Driver, ele é um filme muito bom, né? Recomendo, assim, mas Rock é assim, é uma coisa que é um filme que vai além da luta. Ele fala sobre coração, determinação, coragem, força de vontade, empenho, enfim. O Taxi Driver ele é mais voltado para a mentalidade do personagem do Robert De Niro e como a guerra afetou o psicológico dele, né? Mas enfim, eu vou deixar para falar isso quando for fazer um podcast sobre Taxi Driver, que eu ainda pretendo falar sobre esse filme e outros do Martin Scorsese também, né? Um dos melhores diretores de todos os tempos, mas agora vamos voltar aqui para o podcast de Rock, um Lutador. Um filme muito famoso, né? Quem nunca viu aquela cena lá do Rock subir na escadaria, né? A cena mais famosa do filme e, ouso até dizer, uma das mais famosas da história do cinema. É uma cena, assim, que ela é uma grande inspiração, sabe? Porque ele tá subindo aquela escadaria e chega lá no topo e comemora. Não é só a questão do ele ter conseguido força para treinar para a luta. Ali vai além disso, é tipo, ele se determinou a chegar num ponto da vida dele. E essa cena representa muito isso, né? Porque você vai assistindo o Rock, o filme, tô falando do primeiro. O filme, ele começa numa luta assim, ele começa lutando, né? A cena inicial do filme é ele numa luta, ali num lugar assim bem popular, né, pobre, assim, que ninguém dá muita atenção, né, só o pessoal que vai assistir a luta para fazer aposta, aquela coisa toda. A gente vê que ele tenta conquistar a Adrian, né, que é a personagem da Talia Shire, né, ele gosta dela, mas ela é muito tímida, ele evita puxar assunto com ele, né, ela quase nem olha na cara dele. Ele é amigo do Paul, que é o irmão da Adrian, né, que é interpretado pelo Burt Young. Burt Young esteve no elenco do filme
do filme Chinatown, né? Ele é conhecido por esses dois filmes, Chinatown e Rock, mais Rock, né? Por ser o amigo do Rock, irmão da Adrian. Ele é um cara assim meio. Ele é muito grosseirão, estúpido, né? Assim, ele vive pedindo pro Rock pro agiota que o Rock trabalha pra arrumar um cargo pra ele, alguma coisa assim, né? E o Rock sempre tentando desviar do assunto. O cara é chato, ele bebe também. Enfim, o Paulie é a representação de tudo que você não deve ser. Tem o treinador, né, do Rock Balboa, o Mickey, que é interpretado pelo Burgess Meredith, que ele desdenha do fato do Rock desperdiçar o talento dele como boxeador, trabalhando para um agiota em lutas de quinta categoria, vamos dizer assim, né? Ele fala assim, você tem potencial, mas você desperdiça seu talento, né? E, enfim, é um meio de vida que o Rock achou para ganhar dinheiro, né? Porque ele é pobre e precisa se sustentar de algum jeito, né? Você vê que o filme ele começa o filme todo desgracento, com as lutas dele sem ser valorizada. Um amigo meia boca que vive enchendo o saco dele, a moça que ele gosta tá cagando pra ele, o treinador no qual ele treinou no ginásio por muito tempo também tá cagando pra ele, vive sendo estúpido com ele, pegou as coisas do armário dele, colocou num monte de sacola, né? Porque preferiu dar lugar do armário dele para um outro lutador que tá com disposição para treinar, para se valorizar, para se esforçar, coisa que o Mickey acha que o Rock não tá fazendo. Porque acha que ele tá desperdiçando o talento dele, como eu já falei, né? Mas já vou falar sobre essa parte. Mas enfim, o contexto inicial, o Rock, ele tá assim no lixão da mãe Lucinda, praticamente. Tá todo ferrado, todo cagado, assim, né? Não é valorizado, quem gosta dele não tá nem aí pra ele, enfim, as pessoas desdenham dele, que é no caso o treinador, enfim. E durante o filme, né, a gente vê ele conseguindo conquistar a Adrian. Ele consegue uma oportunidade de lutar com Apollo Creed, que é o campeão dos pesos pesados, né? Ele passa a receber a atenção do Mickey, né, que é o treinador dele, quando ele recebe essa proposta, bem oportuno da parte do Mickey, né? A gente não tem como... Ele se aproveitou que o Rock recebeu essa oportunidade para virar o treinador dele. Claro, no fim das contas, o Mickey acaba treinando o Rock, de fato, né? Mas tem um diálogo muito interessante entre o Rock e o Mickey, que eu já vou falar sobre essa parte, mas foi um pouco de oportunismo da parte do Mickey, sim, não adianta vocês falarem o contrário, né? E o Rock, depois, no fim das contas, né, que o Mickey vai até a casa do Rock se oferecer para ser treinador, o Rock dispensa, aí enquanto o velho tá indo embora da casa, o Rock começa a gritar, eu não preciso de ajuda de ninguém, não sei o que, eu vou fazer as coisas por mim mesmo, ele vai quebrar minha cara, mas não tô nem aí. E ele gritando pro velho escutar tudo que tá entalado na garganta dele, né? Todas as frustrações dele, ele grita enquanto o velho tá indo embora da casa dele e indo pra rua, né? Aí depois o Rock para de gritar e vai correr atrás do Mickey, né? Aí você vê uma cena deles se cumprimentando ali, dando a entender que os dois fizeram as pazes e acertaram e que o Mickey ficou de ser o treinador do Rock, né? E é isso que acaba acontecendo, porque depois na sequência a gente começa a ver vários momentos dele treinando, se preparando para lutar, né, com o Apollo Creed e o namoro dele com a Adrian, assim, né, ela deixando de ser aquela pessoa tímida, assim, estando mais aberta, né, no bom sentido, assim, sentimentalmente falando pro Rock, tudo, os dois já tem mais diálogos, enfim, ele começou o filme todo desgracento e aqui ele já tá melhorando um pouco as perspectivas, ele tá começando a ser mais valorizado, tudo. É claro, o Apollo deu essa chance pro Rock porque o oponente do Apollo estava marcado lá para lutar com ele no dia 1º de janeiro de 76, que é o dia lá da luta. Se acidentou, ficou doente, uma coisa assim, aí ele não ia poder comparecer na luta. Aí eles começam a ver agora ele, o empresário dele, um outro lá, um cara lá que arruma as lutas. Eles vêem várias opções de oponentes para ele, mas sempre o Apollo ou o treinador do Apollo bota defeito naquele que o cara lá escolhe. Até que o Apollo tem a brilhante ideia de decidir dar oportunidade para um para um lutador desconhecido, para ele ganhar fama, né? E mostrar para a América ali é o país das oportunidades, que ele está dando a oportunidade para pessoa desconhecida se tornar conhecida, né? Vamos dizer assim. E aí todo mundo aprova a ideia dele, é claro, ele na maior fé que vai vencer, vai derrubar o cabra lá no 3º round. Aí ele começa a ver outra lista, só que dessa vez a lista eu cismei com o jogador.
com boxeadores desconhecidos, né, de quinta categoria, que é a categoria onde o Rock se encaixa perante os grandes lutadores de boxe, né. Até que ele acha o nome do Rock Balboa, e o que chamou a atenção do Apollo Creed é que o Rock Balboa ele se denomina como um garanhão italiano, né. Aí é isso que chama a atenção dele, o garanhão italiano, Rock Balboa. Ele pensa, quem é que descobriu a América? O italiano. E qual é o país das oportunidades? Estados Unidos. Ele representa o italiano, eu represento a América. Nada uma marketing mais perfeito do que esse. Aí ele fala, vai ser esse. Aí o treinador fala assim pra ele, não, Apolo, mas esse cara aí ele é canhoto, ele vai fazer tudo o contrário, tipo... Vai ser uma luta, vai ser um desastre só, né? E ainda corre o risco do cara lá pra ser canhoto, tirar vantagem do Apolo que não é canhoto e acabar, né, acertando ele. Aí ele, não, no terceiro round no máximo ele cai, até o terceiro round no máximo ele cai, e aí vai ficar tudo certo. Aí eles decidem seguir o plano, o Rock ele recebe o convite, a princípio ele pensa que é para ser o sparring do Apolo. Sparring, para quem não sabe, é aquela pessoa lá que fica ajudando, limpando, aquela coisa toda, né? A princípio ele pensa que é para ser lá o ajudante de luta do Apolo, vamos dizer assim. Aí no fim das contas ele acaba descobrindo que é para ele, o convite é para ele ser o oponente do Apolo no ringue. A princípio ele fica temeroso, diz que não é uma briga justa, porque ele é um Zé Ninguém, vamos dizer assim, e o Apolo Creed é o grande campeão do mundo. Aí o velho lá, o que organiza lá as lutas assim entre os famosos, vamos dizer assim, entre os boxeadores de grande escala, de fama, essa coisa toda, ele acaba convencendo o Rock a aceitar, né? Fala assim, você acredita na América, é o país das oportunidades? Ele, sim, então, o Apolo está te dando a oportunidade. Ele pensa um pouco, acaba aceitando, né? Aí é daí que entra o Mickey, né? Que fica sabendo disso, não se sabe como, ele acaba ficando sabendo. Ah, não, ele fica sabendo porque depois o Rock, ele dá uma entrevista na televisão junto com o Apolo, né? Uma espécie de coletiva de imprensa, vamos dizer assim. E aí todo mundo fica sabendo que o oponente do Apolo vai ser o Rock. Aí é aí que o Mickey vai atrás. Aí tem a parte lá da discussão, tudo que eu já falei. Mas enfim, né? Vamos aqui agora ao meu top 15, sim, top 15, porque esse filme tem muitas cenas brilhantes, né? Um dos melhores filmes da história do cinema e um dos melhores, está no meu top 5 de melhores filmes da década de 70, né? Então, vamos ao nosso top 15 de melhores cenas do filme Rock, um Lutador do ano de 1976. Então, vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Mickey aconselha o Rock a não namorar enquanto estiver treinando para a luta. Por quê? Depois da briga lá, né, que o Rock e o Mickey acabam se acertando e fica combinado do Mickey ser o treinador do Rock, o Rock começa a treinar pesado, a gente vê ele já se empenhando mais, né? Aí chegam as meninas lá pra pedir autógrafo pro Rock, né? Porque ele tá ganhando fama porque vai lutar com a Apollo. Aí o Mickey, daquele jeito bem ranzinza dele, espanta as meninas lá e depois fala, Rock, eu fiquei sabendo que você tá namorando a moça do Pet Shop. Ele é a Adrian, eu gosto dela. Você quer um conselho? Não namore enquanto você estiver treinando, não, porque mulheres enfraquecem as pernas, né? Eu não me esqueci do termo em inglês, é Women Weaken Legs. Aí o Rock, não, é ele. Então, se você não quiser largar de mão, então que ela vai virar sua treinadora. Ele, tá bom, ele. Women Weaken Legs, que é mulheres enfraquecem as pernas. Aí depois a gente vê uma cena dela. Tem uma parte que ela tá dando os beijos nele, né? Ele meio que se afasta, ele acaba, assim, sendo até um pouco grosso com ela, assim. Fala assim, não, por enquanto nada de namoro, até a luta, porque é pra eu poupar energia. Aí depois ela vai pra cozinha lá, né? Que ele pede pra ela ver a comida e tal. Aí depois ele percebe que ele tá tratando ela igual o Paul trata a Adrian. Depois ele pede desculpa pra ela e fica tudo certo. Eu achei um momento muito fofo, enfim. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Rock tenta aconselhar a Maria a não fazer amizade com os garotos da rua. Aí vocês me perguntam, quem é Maria? Eu respondo, Maria é uma menina, né, conhecida do Rock, né, que ela tá andando com os maloqueiros da rua, vamos dizer assim, né, aí ele tá andando na rua, vê os maloqueiros, acaba vendo ela ali no meio, puxa ela e leva ela pra casa dela. E ele tenta explicar que se ela continuar andando com aquele povo, que ela vai ser vista como uma vagabunda, que vai ficar lembrada por isso, e não pela pessoa, assim, pelo que ela tem de bom a oferecer, mas sim pela reputação dela, entendeu? Mas aí ela acaba mostrando o dedão e fala, seu cuzão, e aí fecha a porta na cara deles e vai pra casa, né? Aí ele fica pensando, quem é você, Rock, pra dar conselho pra alguém? Que é naquela primeira parte do filme que eu falei que ele tá todo desgracento, então,
É nessa primeira parte do filme aí que isso acontece. Mas a gente já vê dali que o Rock ele tem um coração muito grande. O que ele tem de força nos punhos, ele tem de coração, de sentimento, né? Enfim, em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Rock é filmado fazendo seu treino frigorífico onde o Paulie trabalha, né? É porque ele foi visitar o Paulie no trabalho dele, que é no frigorífico. Aí eles estão lá conversando sobre a relação do Rock com a Adrian, né? E o Paulie, né, muito delicado, assim, do jeito que ele é, pergunta: você tá trepando com a minha irmã? Ele não fala assim da sua irmã, tipo, o cara tem que defender a irmã dele pra ele mesmo, que é o irmão. Loucura. Fazer o Arthur aqui do Big Brother, que loucura, mano. Enfim. Aí ele acaba socando uma carne, assim, por impulso, e aí ele começa a socar mais, e aí aquilo ele começa a ver ali também como mais um lugar para ele treinar, né? E o Paulo se aproveita desse momento dele, né, para poder chamar a imprensa para filmar o Rock lá, né? Treinando. O Rock, quando fica sabendo disso, ele fica puto da vida, né? E aí fala assim: pô, o meu treino é um momento pessoal meu. Ele: ah, só um pouco, vai, eles não vão demorar muito, não sei o quê. Aí tá, ele acaba indo lá, né? Ele até fala assim pra repórter: vocês não vão tirar onda com a minha cara, não. Ela: não, claro que não, até que a mulher é bem educadinha. Eu faço um treino diferente, uma coisa assim, né? E o Paulie tentando aparecer a qualquer momento. Aí nesse momento você percebe o porquê que o Paulie chamou a imprensa, né? Pra ele poder aparecer. Mas a mulher tá cagando pro Paulie. Ela sai da frente. Aí o Rock tá lá filmando, e aí nesse momento tá sendo exibido pra TV que o treinador do Apollo tá lá assistindo TV. Aí ele vê esse treino dele e chama a atenção a forma como o Rock luta. Aí ele começa a ficar preocupado, porque ali ele vê um oponente à altura do Apollo. Ele fala: Apollo, se eu fosse você, vinha ver aqui o treino do seu oponente, porque ele é muito bom, não sei o que ele tá assim, ele tá preocupado com a luta, assim, né? Aí eu também tô, tipo, desdenhando, assim, né? Não é pra tanto, não. Como continuar conversando com os homens lá. Enfim. Agora, em 12º lugar, eu fico a cena em que o Mickey e o Rock discutem no ginásio. Isso é quando o Mickey manda chamar o Rock porque tem o cara lá, aquele empresário lá que financia as lutas lá que arranja as lutas lá entre os jogadores importantes, que ele foi até o ginásio lá do Mickey, né, para poder chamar o Rock para ter uma conversa, né? Aí o Mickey fala assim, aí o Rock vai até o ginásio, o Rock fala assim pro Mickey: quem é que tá me procurando? Aí o Mickey falou assim: apareceu alguém aqui para você ir no escritório do Apollo para ser o sparring dele, né, que é o ajudante. Eu já expliquei isso. Depois o Rock, o Mickey fala alguma coisa, ele fala assim, desdenhando do Rock. Depois o Rock fala assim: por que você me trata desse jeito, não sei o quê? E colocou minhas coisas na sacola, não sei o quê. Começa a discutir ele: você não vai querer saber por que eu te trato assim? Aí ele quer saber, ele: tá bom, então eu vou falar. Ele grita, aí todo mundo para de treinar, né? Aí a hora que ele joga na cara dele que ele é um bom boxeador, mas que em vez dele se empenhar, né? Tipo, e assim, empenhar no talento dele, treinar para valer, né? Porque ele vê grande potencial dele ficar famoso com forma como ele luta, não, que ele prefere desperdiçar em ringues de quinta categoria com a agiota. Aí o Rock fala assim: isso é um meio de vida, tipo, é a forma que eu tenho para ganhar dinheiro. Aí o Mickey fala assim: é despedida de vida. Aí o Rock vai até lá o lugar e aí que ele aceita lutar, aquela coisa toda, né? Enfim, em 11º lugar, eu fico com a cena em que o Paulie surta com a Adrian e o Rock. Então, não teve o episódio lá do frigorífico com a imprensa, aí depois, né? A gente tem um corte de cena, né? Que o Rock tá conversando com a Adrian sobre o episódio do lado frigorífico, tudo. Ele fala assim pra ela: foi muito constrangedor pra mim, né? O pessoal filmando. Também o Paulie vive pedindo pra eu falar com o Gatos, pra arrumar. Gatos é o agiota. Pro Gatos pra poder arrumar um trabalho pra ele, não sei o que, mas ele não sabe nem lutar, não sei o que. Aí é na hora que o Paulo chega bêbado em casa, aí ele fala, escuta a conversa e manda o Rock embora. Aí ele fala assim: a casa não é só sua. Aí ele: então vá você embora junto com ele. Aí o Rock fala assim: pô, Paulo, tá frio lá fora. Tá muito frio. Não, o Rock, ele é muito engraçado, assim, ele serão, assim, ele é muito engraçado. Aí o Paulo começa a quebrar as coisas da casa, chama a Adrian de fracassada, que ela deve tudo a ele, que ele não arruma mulher, que enquanto ela não sair de casa, que ela vai ficar solteirona, não sei o que a solteirice dela atrapalha a vida dele. Aí depois desse surto, né, a Talia Shire, que é a Adrian, dá aquele surto bem a
a la Connie Corleone, né? Quem assistiu o Poderoso Chefão sabe o quanto a Connie é surtada do primeiro filme. Nos outros até que nem tanto. No primeiro filme, né, do Poderoso Chefão, a Connie é surtada pra caramba. Aí nesse momento, o espírito da Connie entra no corpo da Adrian e aí é a vez dela surtar com o Paul. Ela fala assim, você me trata como se fosse uma perdedora. Eu não sou uma perdedora. Só aquela cena dela gritando com o irmão já valeu o Oscar. A Talia Shire foi indicada por esse papel. Pena que não ganhou, mas enfim. A gente já sabe como o Oscar é, então a gente nem se esquenta com isso. Aí, né, o Paul fica todo sem graça. Ele fala, você se perdeu, tipo, não é mais virgem. Você agora é uma mulher qualquer. É tipo isso. É que eles usam um termo em inglês que quer dizer isso. Né, pra quem assistiu o filme legendário, que foi o meu caso. Depois o Rock parte pra cima do Polly, assim, tipo, ameaçando dar um cacete nele. Aí o Polly fica todo sem graça, assim, meio choroso, né, e com medo, né. Aí o Rock deixa ele pra lá, porque ele é o fracassado, o Polly é o fracassado, não é Adrian, né. E conforme a gente vai vendo a cada filme do Rock, a franquia Rock, a gente vai vendo a Adrian ganhar mais espaço em cena e também ela crescendo, né? A gente vê a cada filme ela vai se transformando, se tornando uma mulher cada vez mais forte, né? Até no terceiro filme ele fala assim, como é que você ficou tão forte? Depois de uma discussão que eles têm na praia, no podcast do Rock 3 eu falo dessa cena. Ele fala, como é que você ficou tão forte? Aí ela, eu vivo com um lutador. Entendeu? Ele ganhou força física e ela força mental, vamos dizer assim, né? E a Adrian é a mulher perfeita pro Rock. E ele também, para ela, os dois complementam. Ele até fala isso pro Paulo, só que o Paulo leva isso no sentido da baixaria. E é daí que, enfim. Essa cena dele sultando também não tem como ficar de fora aqui do nosso top 15, né? Agora vamos aqui rapidamente ao nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico assim que o Apollo se exibe em sua entrada no ringue de luta. O Rock chega primeiro, né, no ringue de luta, o pessoal cumprimentando, bandeirinha, ele fazendo carinho na criança, tudo muito bem bonito, entrada muito bonita, emocionante e tal, aquela coisa toda. Depois o Apollo chega montado num negócio, parece um cavalo, ele com a roupa toda parecendo uma bandeira dos Estados Unidos, a maior festa, música. É claro, não chega nem a ser um terço da comemoração que ele faz quando ele vai brigar com o Ivan Drago no Rocky 4, mas tem aquele final que, né, enfim, deixa pro podcast de Rock 4. Aqui chega uma luta, uma entrada triunfal, parece que ele tá numa festa de carnaval, uma coisa muito louca. Ele começa a fazer aquele símbolo do tio Sam, né, da bandeira lá norte-americana, I want to, apontando o dedo assim, todo mundo sabe, né. Enfim, aí o Apollo fala assim pro Mickey, o Apollo parece uma bandeira, né, e o velho só rindo, né. Aí tem o outro lá, que era ex-campeão, cumprimenta o Apollo, ele fala assim, eles devem ser amigos, tipo o Apollo e o outro cara que eram campeões, e o Apollo provocando aquela coisa toda, né? A entrada do Apollo é simplesmente sensacional, né? Enfim, em nono lugar eu fico achando que o Rock confessa pra ele que está com medo da luta com o Apollo, né? Ele até vai lá no lugar que é o ringue, né? Uma noite antes, né? Olha pra foto do Apollo, olha pra roupa dele, aparece um cara e fala assim, não sei quem é, aqui a minha bermuda tá com as cores contra ele. Liga pra isso não, Rock, vai descansar, amanhã você vai ter um grande dia. Aí ele chega em casa, ela meio que acorda, né, com o marido dele chegando, ele fala que tava andando por aí, pensando, ele fala assim, eu tô com medo dessa luta. Aí depois ele pensa assim, eu sei que ganhar dele vai ser muito difícil, impossível, uma coisa assim, mas se eu conseguir chegar ao 15º round, que é o último round de luta, se eu conseguir bater o gongo do 15º round e eu ainda estiver em pé, aí sim eu vou saber que eu não sou um boxeador qualquer da vila, do bairro, que aí ele vai saber que ele é um boxeador competente, assim, que ele tem o talento que o Mickey vive dizendo pra ele que ele tem. Aí ela só abraça ele e tal, e aí depois a gente já tem o dia seguinte da luta. Em 8º lugar, eu fico assim que o Rock se declara pra Adrian e a beija. Porque o Rock vai pra casa do Paul com o Paul, né? No dia de ação de graças, né? A Adrian se intimida quando vê o Rock, né? Ela se tranca no quarto, aí o Paul fica batendo na porta dela, ela sai. Aí, no que ela sai, ele joga um frango lá que eles iam comer pro jantar fora, né? Ela chora. O Rock fala assim, não, Polly, ela tá estressada, eu também tô, deixa quieta. Aí o Polly fica insistindo pro Rock pra chamar ele pra sair, porque é aquela história, né? O Polly quer que ela tenha uma vida pra
poder depois se livrar dela, sair de casa, ele poder ter a vida dele, levar as mulheres pra casa dele, aquela coisa toda, né? E aí acaba que no fim das contas o Rock acaba convencendo a ele, né? Conversando com ela através de uma porta, né? E acaba convencendo ela a sair com ele. O Paulo dá uma dica pro Rock, tipo, a minha irmã gosta de patinação. Aí depois o Rock leva ela pra patinar, ele até fala pro cara, né, e sem ela escutar, que ela tá com uns problemas de saúde, que o médico recomendou exercício, ela gosta de patinar, e o cara libera a pista por 10 minutos. Aí eles patinam tudo. Aí depois disso ela vai com ele pra casa dele. A princípio ela não quer entrar porque ela quer ir pra casa, né? Aquela coisa toda. Só que ele insiste, ela acaba entrando na casa dele, né? Ela, assim, fica um pouquinho desconfortável, né? Aí ele acaba depois disso tudo. Quando ela fala que vai embora e ele não deixa ela sair, né? E ele se declara pra ela, diz que gosta dela. Acaba beijando ela e ela acaba beijando ele de volta. Esse momento também é muito bonito. Das melhores cenas do filme, né? A partir daí que ela vira namorada dele, né? Ali dá a entender que eles passaram a noite juntos, se é que vocês me entendem, mas enfim. O filme não mostra nenhuma cena assim mais explícita, né? Só o entender do que eles fizeram já é mais do que suficiente, não precisa mais disso, né? Não precisa virar uns 50 tons de cinza, assim, que é uma baixaria aquele filme, né? A gente assiste, a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é ruim, mas a gente tá lá assistindo. Mas 50 tons de cinza, pelo menos ainda tem alguma coisa pra gente rir, não é? Que tem aquele 365 dias. Eu já fiz um podcast toda fula da vida com essa franquia, o 365 dias. Eu não achei o filme, mas eu vi várias partes o suficiente para ficar revoltado e fazer um desabafo, que foi aquele outro podcast lá. Depois vão lá dar uma escutada, sabe por quê? Porque ali serve como alerta, não é engajamento, mas eu já falei sobre isso. Agora vamos voltar aqui para Rock e o Lutador, né? Agora vamos à nossa sétima melhor cena, que é a cena em que o Rock aceita lutar contra o Apollo Creed, que é que nem eu falei, é quando ele vai até o escritório lá achando que vai ser só o ajudante do Apollo, quando na verdade ele vai ser o oponente, e o carinha lá acaba convencendo o Rock a aceitar. É sensacional. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Rock discute com o Mickey quando o Mickey se oferece para ser seu treinador, né? Eu já falei sobre essa cena também, né? Que aí o velho vai lá, né? O Rock disse que não precisa da ajuda dele, precisava há 10 anos atrás, e ele não tava lá para ajudar ele, aí o velho vai embora, né? Aí o Rock sai do banheiro, que ele se escondeu no banheiro, começa a gritar um monte de coisa que estava entalada na garganta dele, enquanto isso vai saindo porta fora, né? E aí depois o Rock vai correndo atrás do Mickey, os dois acabam se entendendo, e ali a gente já entende que o Mickey vai ser o treinador do Rock, né? Até porque o Rock não conhece ninguém assim melhor do que o Mickey para ser o treinador dele, né? Eu acho que se conhecesse, ele faria isso. E também, no certo modo, ele tem um certo carinho pelo Mickey. Tanto é que é por isso que ele ficou ressentido com a forma que o Mickey estava tratando ele. Porque se ele não gostasse do Mickey, ele não estaria nem aí se o Mickey gosta dele ou não, se trata ele mal ou não, entendeu? Porque é aquela coisa, você só se desaponta com quem você gosta, né? Não é? Agora vamos à nossa quinta melhor cena do filme Rock o Lutador. Top 5. Quinto lugar, eu fico com a cena em que o Rock e a Adrian saem para patinar, né? Eu já falei sobre essa cena também, que é emendada com um diálogo, ela querendo entender por que ele quer ser lutador. Aí ele fala, porque eu não sei cantar e nem dançar, né? Aí eles têm vários diálogos, um diálogo muito... Gostei muito da conversa dos dois, né? A partir daí ela começa a se tornar assim, mais amiga dele, né? Não é aquela coisa mais caladona, até porque ela saiu com ele. Algum assunto eles iam ter que puxar e ficar os dois caladão assim o tempo todo. Não dá, né? Ela até que se mostrou ser uma pessoa simpática. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Apollo escolhe Rock para ser seu oponente na luta marcada para o ano novo. É que nem eu já falei, né? O oponente dele, o outro lá, ficou doente, se acidentou, não sei, eu não lembro direito o que foi uma coisa assim. Enfim, não ia poder lutar e ele decide escolher um boxeador local para poder, tipo, perante todos os americanos, mostrar que ele dá chance para pessoas desconhecidas. Uma forma de se, ao mesmo tempo, preencher a vaga que ficou por conta que o outro não está mais disponível e se promover, assim, artisticamente, vamos fazer assim, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Esse momento dele escolhendo e falando o garanhão italiano contra Apollo Creed. Parece até filme de terror. Pra quem? Não sei. Na cabeça do Apollo, né? Mas o Apollo, ele tem um carisma, assim, tudo bem, o oponente do Rock, né? O vilão antagonista, ele é o oponente do Rock. Eu acho que tem uma grande diferença entre ser o oponente e o vilão. O Clubber Lang do Rock 3, ali sim. Ele não é só o oponente do Rock, ele é o vilão do filme. Vilão mesmo, ele é ruim.
Tanto é que quando ele perde a luta no Rock 3, já tô dando spoiler mesmo, ele fica lá todo cabisbaixo. O Apollo, quando perde a luta pro Rock em Rock 2, ele aceita a derrota como um bom perdedor, né? Assim, sem baixar a cabeça. E até o Ivan Drago, no Rock 4, quando ele perde pro Rock, ele também aceita a derrota dele. Depois ele ainda dá um sacode num cara lá que ficou brigando com ele, dá um empurrão, assim, eu achei bem feito, enfim. Foi sensacional. Agora vamos ao nosso top 3 aqui. Rapidamente, né? Enfim, tá esfriando. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Rock e o Apollo lutam, né? Que é a cena mais aguardada do filme, né? A cena mais famosa é a cena da escadaria. A cena mais aguardada é a cena da luta, né? A cena em que tanto o Apollo e o Rock lutam no momento da luta deles. E o Rock acaba chamando a atenção de todo mundo por sua performance no ringue. Porque todo mundo esperou que ele fosse perder logo, que o Apollo fosse derrubar ele logo. Pelo contrário, o Rock se mostra muito resistente e ele ainda dá um nocaute no Apollo, né? Coisa que até então ninguém nunca tinha visto algum outro boxeador fazer com o Apollo. Porque o Apollo sempre era o Apollo que nocauteava, o Apollo não era o nocauteado. Mas aí com o Rock na parada, e aí toda aquela alegria, aquela festa que o Apollo fez no começo, antes de começar a luta, vai por água abaixo, né? E aí a partir dali é que o Apollo vê que ele finalmente encontrou um oponente à altura dele. É claro, isso é bom para Apollo? Não, porque há o risco dele perder, né? Numa luta que ele tá levantando todas as fichas que ele ia ganhar facinho. Ficou difícil, né? E acabou que o fim da luta, né? Empate, assim, os dois terminou a luta. Os dois em pé, sem ninguém ter sido nocauteado. Mas aí por pontos lá, dos golpes, tudo, o Apollo virou vencedor da luta por pontos, não por nocaute, entendeu? Que é tipo, o cabra te dá um soco, você cai no chão. Sim, é 10 ou 7 segundos, acho que é 10, não sei. Enfim, naquele determinado contagem de segundos, se o cabra não levanta, o outro que ficou em pé automaticamente é o vencedor. O Apollo ganhou por pontos, não por ter nocauteado, né? E o Apollo depois fica todo... Só que isso a gente só vê no Rock 2. Todo revoltado porque ele ganhou por ponto, não por nocaute. Aí ele quer uma revanche. Mas aí eu vou falar no podcast de Rock 2 a revanche. Eu vou fazer podcasts até o Rock 4. Rock 5 e 6 eu não assisti, não quero. Pelo que eu li, eu prefiro fingir que nunca existiu, porque... Durante os outros podcasts eu vou explicar isso melhor, e principalmente no último podcast que eu vou fazer, que é o de Rock 4. Rock 5 e 6 é a decadência do Rock, né? O personagem Rock lutador, né? Porque até o Rock 4, apesar de a gente ter duas perdas importantes durante a franquia, mas eu não vou falar disso agora, o Rock ele ainda tá ali como o grande lutador que tem a força suprema, né? Rock 5 e 6 já é uma outra história, enfim. Deixar para falar isso em outro podcast, em outro momento. Mas a questão eu vou até o podcast de Rock 4, já para avisar, né? Porque para mim, sabe o que deveria ter sido? Rock 5 e 6 nem existir. Fez até o Rock 4, ponto. E aí depois começa a franquia spin-off de Rock Lutador, né? Que é o Creed, né? Que é o filho do Apollo. Aí sim vale a pena. Eu ainda não achei nenhum filme do Creed, eu vi por alto algumas cenas na Globo. Eu ainda pretendo assistir Creed, né? Pra poder fazer os podcasts, pra assistir também, né? Porque é interessante. Aí o Rock vira o lutador do filho do Apollo. Aí eu acho uma história interessante, né? Mas Rock 5 e 6, não, esquece. Finge que não existe. Agora vamos aqui a segunda melhor cena, na minha opinião, que é a cena em que o Rock chama Adrian após o fim da luta, né? Quando acaba a luta, né? Os dois em pé, aquela coisa toda, né? O repórter vai entrevistar o Rock. E aí, como é que você sente sem ter sido nocauteado, não sei o que, ter se mantido em pé em 15 rounds? Ele começa a chamar Adrian, não sei o que. Aí ela aparece lá, ele, cadê o seu gorro? Ela tá com uma roupa muito bonita, maquiada. Ela tava bonita mesmo ali. Até ele fala isso antes de sair pra lutar. Ela tava com um gorro vermelho, o gorro caiu da cabeça dela enquanto ela tava correndo até o Rock. Ela só aparece ali na luta, que ele pediu pra ela não assistir a luta. Ela só aparece ali já na reta final da luta, né? Ela até evita ficar olhando muito. Aí depois que toca o gongo, né? O gongo, acho que ela devia estar escutando os outros, devia estar contando quando tiver perto do quinto sai. Quando tocou o gongo do 15º round, aí ela foi lá subir pra ver ele abraçar, e aí ela declarou que eu amava ele. Aí ela fala, Rock, eu te amo. Aí a cena final do filme é essa frase, né? E os dois beijando, se abraçando lá. A segunda melhor cena do filme pra mim. Poderia ser a primeira facinho.
se a gente não tivesse a cena mais icônica do filme, que não tem outra. A melhor cena do filme, em primeiro lugar, é a cena em que o Rock sobe as escadarias do Museu da Arte da Filadélfia, né? Que é a cena em que ele tá correndo, tá com vontade mesmo, porque ele sobe essa escada em dois momentos. Primeiro ele sobe, né? Só que ele tá todo cansadão já antes de subir as escadas. Tem o segundo momento que é quando tá tocando a música Gonna Fly Now, né? Que ele sobe correndo com toda vontade, erguendo os braços pra cima e pulando feliz da vida. Aí essa segunda vez que ele tá todo cheio de vida, de vontade, é que é a cena mais famosa do filme, é a melhor cena do filme, né? Já foi parodiado 250 milhões de vezes, né? Tem uma paródia do Maluco no Pedaço, né? Que é engraçado demais, ele fazendo paródia com as melhores cenas lá do filme do Rock também. Tá simplesmente sensacional, né? Agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades do filme, antes que eu encerre esse podcast. Para quem não sabe, né? Sylvester Stallone foi o roteirista do filme Rock Lutador, e o roteiro ele escreveu em apenas 3 dias, após assistir uma luta de boxe em que Chuck Wepner, que era um boxeador desconhecido, se mantinha sempre afastado do campeão Muhammad Ali. Para quem não sabe, os produtores do filme, Whirling Winkler e Robert Chartford, ficaram tão interessados no roteiro que ofereceram para o Sylvester Stallone $350 mil para que ele vendesse o roteiro para eles. Aí, apesar de ter somente $106 em sua conta, o Stallone deixou bem claro que ele só venderia o roteiro se ele fosse confirmado como protagonista do filme, tipo, que ele fosse o Rock. Aí, sem alternativas, o produtor acabou aceitando essa proposta dele, desde que ele continuasse trabalhando como roteirista sem ganhar nem um centavo por ter escrito o roteiro e recebesse apenas o valor previsto na tabela do sindicato dos atores, né? Pelo seu trabalho como ator. Isso aí ia ganhar como ator, não como roteirista. Ele aceitou. Porque ele, até mesmo em várias entrevistas, ele já falou: eu não ia sentido em vender esse roteiro e ver outra pessoa interpretando um personagem que basicamente é a minha vida. Tipo, aquele personagem é ele. Ele não é boxeador, mas é uma representação dele na vida sofrida que ele teve e as coisas que ele teve que superar e tudo, né? E depois esse filme foi uma virada na vida e na carreira do Sylvester Stallone, né? Ele merecia um Oscar por esse filme, sem sombra de dúvida. Mas a gente já sabe como a academia do Oscar é, né? Repito. Para quem não sabe também, os produtores ofereceram o projeto para o United Artists, que aprovou um orçamento de aproximadamente $2 milhões, caso o filme fosse protagonizado por astros como Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou James Caan. James Caan é o irmão lá do Michael Corleone, Sonny Corleone, né? E porém, entretanto, todavia, ao ser informado de que o protagonista seria o Stallone, a produtora abaixou o orçamento para $1 milhão. E ainda impôs a exigência de que, caso o filme ultrapassasse o orçamento, que o extra ia sair direto do bolso dos produtores. E acabou saindo, porque saiu $1 milhão e $100 mil. Eles ainda tiveram que pagar $100 mil do bolso deles. Mas valeu a pena, porque olha o retorno que o filme deu. Fora o Oscar, aquela coisa toda. Um filme que é um marco, não só na história do cinema, como um marco na cultura pop, né? E também, agora vamos aqui outra curiosidade. Para quem não sabe também, Sylvester Stallone parou de fumar durante esse filme porque ele estava ficando com problemas para respirar. E o filme foi filmado. O filme Rock Lutador foi filmado em apenas 28 dias, ou seja, em menos de um mês rodaram o filme todo, né? Você vê filme, Titanic, mais de não sei quantos meses gravando, aqui em um mês já fizeram o serviço completo. Para quem não sabe também, o cachorro que aparece no filme, o Bugs, que é o cachorro do Rock, era o cachorro do Stallone na vida real, que ele teve que vender para poder ter dinheiro. Aí depois do filme, ele conseguiu dinheiro para comprar o cachorro dele de volta. Olha só, curioso. E para quem não sabe, o ator Burgess Meredith ganhou o papel do treinador Mickey porque outros atores se sentiram insultados em terem de ler o texto para Stallone. É uma exigência dele, foi lerem o texto para ele ver como é que a pessoa seria. Eles se sentiram ofendidos, aí o papel acabou caindo para o Burgess Meredith, o que pra mim foi sensacional. Eu não vejo outro ator sendo Mickey que nem ele. Aquele jeito ranzinza dele é todo engraçadão, né? Também é um personagem carismático, né? Enfim. E pra quem não sabe, o nome verdadeiro do personagem, de acordo com os primeiros rascunhos que foram feitos, era Robert Balboa.
o Rock foi inspirado no boxeador Rock Marciano. Quando eu estava lendo aqui o roteiro para fazer esse podcast, quando eu vi lá Rock Marciano, sabe como me lembrei? Daquele episódio do Chaves, né? Do despejo do... Eu não sei se é do despejo do Seu Madruga ou é um que o Seu Madruga está ensinando o Chaves a lutar, né? Enfim, eu não me lembro qual que era o episódio, qual desse episódio é. Que o Seu Madruga disse que vai mostrar pra eles como é que ele dava um soco quando era lutador. E aí o Seu Barriga entra na hora, o Seu Madruga dá um socão nele. Aí o Seu Barriga, ele cai no chão. Aí o Chaves fala assim: Marciano derrubou o ET Gordão. O Marciano que o Seu Madruga tava falando pra eles na conversa era esse boxeador, Rock Marciano, que era muito famoso, da década de 70, essa coisa toda. Aí eu me lembrei lá do Marciano lá que o Seu Madruga falava, era esse boxeador. E pra quem não sabe, aqui agora como última curiosidade, durante a audição para o papel de Apollo, o ator Carl Weathers se empolgou tanto fazendo sparring com Stallone que o acertou no queixo. E o Stallone disse para se acalmar, porque era apenas uma audição, né? Porque eu falei, né? O sparring é aquela pessoa que ajuda, né? Que tá ali, né? Para segurar, para ajudar, né? O cara lá a treinar tudo, aí fica segurando aquele negócio assim, né? Aí fica por perto, tipo, agora você soca assim, agora você faz assim. E também tá lá, né, como apoio na hora da luta pra, tipo, a água, limpar aqui, faz isso também, faz tudo isso, né? Enfim, aí o Stallone disse pra ele se acalmar, porque era só uma audição. Aí o Carl Weathers disse que se fosse para fazer o teste com um ator de verdade, que ele faria até melhor. Aí o diretor, o John Ed Wilson, disse que era um ator de verdade, o Stallone era um ator de verdade. Ele ficou pensando assim, o Carl Weathers, né? Ele parou, ficou pensativo por um momento, mas ele vai ficar bem. Aí depois que o outro falou, não, mas é um ator de verdade. Mas vai ficar bem. Aí o Stallone, nesse rolê todo, não pensou duas vezes e contratou o Carl para ser o Apollo Creed. Foi uma escolha perfeita, impecável, né? Porque, assim, já no teste dele, ele já foi tão usado quanto o próprio personagem. E agora aqui, né, como para finalizar as curiosidades, para quem não sabe, o filme, ele ganhou, né, o Oscar de 1977, eu já falei, mas vou falar de novo. Ganhou nas categorias de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. E foi indicado nas categorias de melhor ator para Sylvester Stallone, merecia ter ganho. Melhor atriz para Talia Shire, merecia ter ganho. Melhor ator coadjuvante para o Burt Young e para o Burgess Meredith. Claro que entre os dois que merecia ganhar era o Burgess Meredith. Claro, o Burt Young interpretou muito bem o Pauli, né? Mas o Mickey é, assim, nível superior de atuação, né? Não tem nem o que se discutir. Melhor roteiro original, que merecia ter ganho. Melhor canção original, essa devia ter ganho mesmo, né? Uma das trilhas sonoras mais icônicas da história do cinema. E melhor som, né? E essas são as curiosidades do filme Rock Lutador. Bem, o que eu tenho para dizer desse filme, que é um marco da cultura pop, um dos melhores filmes da história do cinema, é que é um filme que eu adoro ver, já fazia muito tempo que eu não vi, eu fiquei muito feliz de rever recentemente. Eu vou fazer podcast dos próximos 3 filmes, Rock 2, 3 e 4, que nem eu já falei, o 5 e o 6 eu prefiro fingir que nunca existiu, né? Só pelo que eu li já, enfim, nem vou me ocupar em... Depois eu vou falar sobre por quê, não. Mas enfim, esse podcast já tá ficando muito longo. E assim, é um filme que eu super recomendo para vocês, um filme sobre amor, coragem, superação, determinação. Enfim, esse filme é uma lição de vida, né? Não é só um filme de boxe, esse filme é uma lição de vida, né? Assim, não é à toa que é um dos filmes mais aclamados da história do cinema, né? E, enfim, é basicamente isso. Filme nota 10, vão lá, assistam, Rock Lutador, um dos melhores filmes da história do cinema. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso. Um beijo, um abraço, se cuidem.